Fazendo esse movimento de mão, eu estou livrando o meu cotovelo de uma lesão chamada chicote de olecrano. Dessa forma, eu busco uma base um pouco mais fechada, pronta para o combate. Eu sempre falo para a galera também, a linha do cotovelo, ela tem que ser atrás da linha da mão. Nessa posição de ponta do pé, o teu corpo vai fazer ele girar e não fazer o mecanismo de lesão principal de LCA, que é a rotação axial forçada. Fala, galerinha, beleza? Olha lá, na aula de hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira aula, conhecimentos básicos sobre a primeira aula de um iniciante no Muay Thai, tá certo? Alguns conhecimentos necessários para que você evite lesões e tenha maior êxito ao decorrer da sua prática, beleza? Galera, primeira coisa que eu gosto de fazer é mostrar como se monta uma base de luta, tá certo? Então, galera, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, um ombro de largura, um ombro e meio de comprimento, tá certo? O meu corpo, galera, eu não gosto de permitir ele frontal. No momento que o meu pé sai para trás, ele leva o meu quadril para trás, então isso se transforma em meio perfil. O atleta ele não deve lutar frontal e nem total perfil, meio perfil. Dessa forma, ele começa a ter maior poder com esse lado de trás, tá certo? A minha mão direita, no caso, e a minha perna esquerda ganha poder. Ganha poder porque eu tenho maior rotação. Eu igualei o meu quadril e daqui para frente o poder igual ao do meu quadril esquerdo, tá certo? E ombro. Então, olha lá, não luto frontal, eu luto meio perfil. Dessa forma, o meu lado mais forte é o de trás, tá ok? Se eu fosse canhoto, seria ao contrário. O meu lado esquerdo ganha maior poder, porque ele tem maior rotação, maior peso do meu corpo, tá ok, galera? Então, olha lá, outra possibilidade que tem, é bem interessante também, eu posso fazer 45, 1. Mesmo esquema, galera, tá certo? Dessa forma, eu busco uma base um pouco mais fechada, pronta para o combate, aquela base do cara mais trocador, um Muay Thai, tá certo? Então, o cara que quer uma base um pouco mais propícia, ele baixa um pouco mais o centro dele, aqui ele tem um pouco mais de poder com seus golpes, tá certo? Então, esse é a base de Muay Thai, é um pouco mais fechada e um pouco mais baixa, o centro de gravidade um pouco mais baixo. Eu sou um pouco mais Muay Thai, busco essa um pouco mais aberta, é o que busca um pouco mais de movimento, também mais propícia ao MMA. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a coluna do lutador. A gente não luta dessa forma, galera. O lutador de Muay Thai, ele não pode lutar de coluna ereta, ele luta de coluna, até eu brinco com os meus alunos, dizendo que é a coluna do Juninho Play. O Juninho Play é um personagem de humor, que ele andava assim, né? Nunca mais apareceu, mas é importante que a gente tenha, que vocês tenham um entendimento de que a minha perna, nesse caso, quando eu estou assim, olha onde o meu joelho consegue alcançar. Agora, quando o meu joelho a minha coluna está retroflexionada, olha a facilidade com que eu arrumo as defesas e até mesmo a recrutar os meus golpes, tá certo? Agora, a minha guarda, galera, eu falo para os meus alunos uma questão. A minha mão não pode ficar grudada. A minha escápula, ela faz esse movimento para frente e eu tenho essa acionada dos ombros, tá certo? Então, desse jeito, eu já estou mais protegido dos golpes. Vejam que o ombro está protegendo o meu queixo dos cruzados, tá certo? A minha mão, ela não fica grudada, os cotovelos não ficam grudados no meu corpo. Isso vai fazer com que fique dificultoso a utilização dos meus joelhos para bloqueios de chutes, tá certo? Então, olha lá, eu faço esse movimento com as minhas escápulas. Eu sempre falo para a galera também, a linha do cotovelo, ela tem que ser atrás da linha da mão. Se eu fizer esse movimento de alinhamento com a minha mão, o meu golpe vai ter que engatilhar para jogar. Então, não. Eu já faço a minha base
engatilhado, galera. Não posso jogar muito peso na perna da frente e também não posso jogar muito peso na perna de trás. Nesse momento eu sou 50-50, tá certo? Então esse é o princípio de uma base, tá certo? Então olha lá, tô 50-50, minha mão, ela tem que estar, eu gosto até de um cacuete, eu toco na minha têmpora e abro um pouquinho. E o meu adversário tem que estar todo por dentro da minha guarda. Se eu estiver escondendo um pedacinho dele, eu estou dando espaço para o meu adversário usar os golpes em curva, tá certo? Os cruzados na minha cabeça. Então não, eu já mato a base inicial aqui, encaixe sem precisar mexer, já está encaixado, porque se ela tivesse grudada, não encaixaria, tá certo? Eu já deixo lá pronto para os encaixes de bloqueios, tá certo? Então nesse movimento, a minha mão, eu não jogo com a minha mão total virada para frente, não jogo com a minha mão total virada para trás. Eu busco esse equilíbrio, certo? Onde eu tenho a rotação da minha mão, para tanto para os golpes quanto para os bloqueios, tá ok? Então no meio do caminho, tá certo? Então essa é a minha guarda. Agora, a possibilidade, quando eu jogo o meu peso 80-20, nesse momento aqui, galera, eu tô com a base um pouco mais defensiva, certo? Eu tô pronto para jogar os meus tips e fazer o antijogo, que seria travar as investidas do meu adversário para que me alcance no meu raio de ação. Então, eu tô fazendo um antijogo. Quando ele entrar, eu atuo nele. Agora, outra possibilidade é eu também jogar 80% do peso na perna da frente. Nesse momento, galera, eu tenho o meu peso totalmente engatilhado para já entrar nos golpes de ataque. Eu já estou pronto, eu estou pronto. Vejam que a minha perna de trás não pode jogar com o meu pé no chão. O peso não está no calcanhar, ele está no metatarso. Igual numa posição de apostar corrida, galera. Eu não jogo apostando a corrida com o meu calcanhar no chão e peso no calcanhar. Eu sempre tenho peso no meu metatarso. E tanto o meu pé da frente quanto o meu pé de trás. Não apoiem no calcanhar, apoiem nos metatarsos. O da frente, impossível eu jogar na ponta do pé, tá? Mas a pressão está no metatarso, não no calcanhar. O de trás, é possível jogar com o calcanhar no chão, mas a pressão no metatarso. Já eu gosto de estar sempre com ele fora. Ele está pronto. Pronto para quê? Para fazer essa impulsão para frente, tá certo? E já está pronto para o ataque. E também pronto para bloqueio, certo? Estou pronto para bloqueios, tá certo, galerinha? Então eu estou pronto, eu estou engatilhado. Então lembrem, minha mão engatilhada não é uma mão assim. Assim eu vou ter que engatilhar para jogar. Então já estou engatilhado, tanto de perna quanto de mão. Olha a linha da minha mão, olha a linha do meu pé, tá certo, galera? Essa é a base. Quando a gente fala nas movimentações, a galera fica muito assim. Não é para tirar o pé do chão. Isso não deve acontecer, tirar o pé do chão. Isso me deixa muito lento. Não. Ó, eu jogo um pé e pé, mas ó, tô lá. Certo? Tô sempre pronto. Sempre pronto, relaxado e pronto. Tá ok? Essa é a minha movimentação no Muay Thai. Agora brincando nas fintas. Agora, o que o iniciante ele tem que saber. Sempre eu enfatizo o deslocamento. Galera, se eu quero ir para o meu lado esquerdo, eu não posso fazer isso. Eu estou negativando a minha base. Quando eu negativo a minha base, eu perco o poder de defesa, eu fico desequilibrado. Então, se eu quero andar para o meu lado esquerdo, perna esquerda vai primeiro. Se eu quero andar para o meu lado direito, perna direita vai primeiro. Se eu quero ir para trás, se eu quero ir para frente, óbvio que lá na frente eu vou ensinar para vocês outros steps de luta. Mas a princípio eu nunca posso. Esse é o básico do deslocamento. No momento que eu souber e o que é negativar, eu posso negativar? Posso, para criar ângulos. Eu posso negativar
para golpear os golpes rodados, mas isso é mais à frente. Então, esquerda, esquerda, direita, direita, à frente, atrás. Esse é o básico do deslocamento para o iniciante. Beleza, galera? Então falamos sobre base. O deslocamento é importante para ele não perder base, certo? Postura de coluna, ativação de ombros, tá ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os golpes de mão, que também é importante algumas ações para que vocês não percam proteção e para que vocês também não arrumem lesões, tá certo? Galera, vamos lá falar sobre o jab. Quando eu estou na minha base montada, o jab, ele é um golpe, por eu não ser frontal, eu não tenho rotação do meu ombro e quadril, certo? O meu jab, ele é um golpe de controle de distância, de leitura de luta, ele é muito importante para isso. Por isso que eu não jogo com os meus ombros iguais. No momento que eu giro o meu ombro, eu estou matando a minha mão de trás. Não, eu quero vocês fazendo esse movimento só aqui, ó. E ó a minha rotação de mão. Ó, tá certo? Fazendo esse movimento de mão, eu estou livrando o meu cotovelo de uma lesão chamada chicote de olecrano. Existem os golpes sem rotação? Existe, mas esse não é para o iniciante ainda. Vamos primeiro fortalecer a musculatura e entender a distância, porque no momento que eu faço esse movimento sem rotação, a energia de extensão do meu membro vai ficar toda na articulação do cotovelo, fazendo uma sobrecarga num componente articular chamado olecrano, beleza? Por isso que a gente chama de chicote, porque ele bate na articulação. Imagina que é uma mão em cima de outra mão. E quando tu faz a extensão, ele bate essa ponta de osso na tua cartilagem, fazendo com que aconteça essa lesão. Tu vai criando ali uma tendinite, uma inflamação, beleza, galera? Então, olha lá, mãos, ao mesmo tempo que eu mexo meu pé esquerdo, pé direito, e a ativação de ombro, beleza? Essa é a atuação durante os golpes de mão, certo? Primeiramente eu tenho as minhas rotações, pés iguais se equivalem, mexi o pé esquerdo, a minha mão esquerda, pé esquerdo, mexi a mão direita, então, 4 golpes, beleza, galera? Então, arrumem essa coordenação, assim vocês vão arrancar mais energia do pé de vocês, tá certo? A energia do chão, que é o que dá a força aos nossos golpes. É o quanto a gente consegue se aterrar. Então não adianta eu flutuar demais e não saber arrancar essa energia. Por isso que o Muay Thai é muito importante, essa base, que a gente fala que a gente tem os movimentos muito contundentes, porque a gente tem essa facilidade. Já as artes que trabalham com esse deslocamento um pouco mais flutuante, eles ganham mais velocidade, ganham mais o controle de distância, mas eu perco um pouco o poder. Por isso que é importante a gente conhecer as várias formas de deslocamento e os momentos de utilizar cada movimentação, tá certo? Agora, falado sobre a lesão de chicote de olecrano, agora vamos começar a falar um pouquinho sobre os membros inferiores. Galera, toda vez que eu faço a minha base, ela deve ser levemente flexionada. Eu nunca luto com as minhas pernas estendidas, tá certo? Minhas pernas, elas têm que ter flexão. No momento que eu tenho flexão, a minha articulação do joelho, ela ganha uma certa liberdade, ela ganha uma certa movimentação e rotação, tá ok? Quando eu trabalho em extensão, ela perde totalmente esse poder elástico e fica totalmente propenso a uma lesão de ruptura de LCA e LCP. Vamos aqui falar sobre o movimento agora de ganho de poder. Se eu tenho a minha perna flexionada e a musculatura que me faz, se eu tiver assim, eu tenho totalmente as minhas musculaturas ou algumas tensionadas ou outras totalmente relaxadas.
Agora, se eu tenho ela aqui, não, galera. Aqui eu tô com o gatilho tá puxado. Eu tô pronto para estilingar. Vamos aqui falar sobre a utilização das pernas. Toda vez que eu utilizo golpes de perna, a minha perna ela faz isso. Qual é a musculatura que dá poder de caminhar pra gente? Vamos analisar a biomecânica da caminhada, tá, galera? Então, olha só, eu vou caminhar. No momento que eu dei o passo, a musculatura que dá o passo, eu fiz o ataque, a musculatura que agora, após o meu pé tocar no chão, é a posterior. Senão eu não faço isso aqui. E eu com movimento em extensão, galera, eu botei somente a minha musculatura do glúteo a ter movimento. O meu bíceps femoral, ele trabalha mais em flexão, certo? Eu ganho maior poder de explosão quando ele está com a perna flexionada. O poder elástico dele aumentou, tá ok? Então, nunca lutem com a perna estendida. Eu perco defesa. Minhas pernas estão prontas para romper ligamentos. Flexionadas eu tenho essa liberdade para ainda conseguir me defender, tá ok? E eu perco movimentos de explosão na utilização dos movimentos. Então, olha lá, vou joelhar. No momento que eu joelho, olha o movimento de ataque. Eu vou, dou a passada, a minha perna ela está flexionada. No momento que eu faço a joelhada, eu faço essa extensão e eu fico na ponta do meu pé. Então, olha lá, alertando, nesse momento, é importante que vocês vejam o nível que o seu aluno está, porque nesse momento que ele fica em uma base somente e ele não está com a musculatura totalmente preparada, pode haver uma sobrecarga e um desequilíbrio e acontecer aí uma lesão de articulação de tornozelo, tá, galera? Então a primeira coisa que eu faço, eu testo ele com o pé inteiro no chão, para depois sim pedir com que ele fique na ponta do pé. Explicando que com a ponta do pé, vejam, meu joelho chegou aqui, estou indo no máximo do meu quadril. Agora eu vou ficar na ponta do pé. Vejam que quanto eu ganho de amplitude de movimento, eu ganho muito mais amplitude de movimento ao ficar na ponta do pé. Isso faz com que eu tenha maior alcance, certo? Só que ficando na ponta do pé e eu não tenho a musculatura totalmente propícia, fortalecida, pode haver uma lesão. Então, professores, começa a iniciar o seu aluno com o pé no chão. À medida que tu for vendo que ele está pronto, aí tu começa a pedir para ele botar golpes isolados na ponta do pé, mostrando para ele o movimento devido e acionar a musculatura posterior. Eu sempre gosto de usar uma fala que um professor meu da universidade falava para mim, onde ele dizia para nós, na natação, aciona a cadeia posterior, corta o cocôzinho, certo? Essa musculatura. Então, no momento que eu vou fazer um movimento de extensão, faz esse movimento, certo? Faz esse movimento de pisada, aciona essa cadeia posterior para que vocês obtenham maior êxito e poder nos músculos, tá certo? No golpe. Agora, galera, uma das coisas que eu vejo muito errado e que não se faz com iniciante e nem com intermediário e avançado, eu vejo muitas escolas fazendo sequência no ar e chute circular. Primeiro que se tu for dar um chute circular e tu foi à frente, voltou atrás, tu não fez o movimento correto, tu não quis bater com vontade no teu oponente, certo? Então, na medida que tu faz esse movimento, tu tá forçando tua articulação. Tu vai bater no ar e volta pro movimento de trás. Quem é que fez o teu corpo voltar para trás? O chão. O chão teve uma ação entre o teu pé e o solo. A força de atrito fez com que tu retornasse atrás. Então, galera, nunca peçam para um iniciante fazer um chute circular com o pé plantado. Então lá, chute circular não é para iniciante. Chute circular é somente para alunos que você já sabe que pode fazer, certo? Se chega um praticante sedentário,
com sobrepeso, nunca fez uma atividade física igual, galera, não peça para ele fazer o chute circular, principalmente se ele não tiver esse conhecimento. Chute circular deve ser feito na ponta do seu pé, para que menos área da sola do teu pé faça o atrito aumentar, tá certo? Nessa posição de ponta do pé, o teu corpo vai fazer ele girar e não fazer o mecanismo de lesão principal de LCA, que é a rotação axial forçada. Filma para mim aqui, Ricardo, para que a galera veja e se atente a esse movimento. O movimento de rotação axial forçada, galera, é: pisei no chão e quis fazer o chute de rotação em cima desse movimento. Certo? Nesse momento, quem não tem uma musculatura forte vai romper ligamento LCA, tá certo? É o maior mecanismo de lesão desse ligamento, é a rotação axial forçada. Então se atentem muito a isso, deem conhecimento ao seu aluno, fortaleçam nos movimentos de chute circular, dessa forma ele vai estar recrutando cadeia posterior, cadeia anterior, se fortalecendo e entendendo o movimento. Daí sim, tu vai ensinar ele o chute circular, tá certo? Outro item bastante importante e que é pouco trabalhado é a respiração, galera. Quando eu atuo com a respiração ativa, tá? Quando eu trabalho com o GIAP, eu ganho muito mais poder, tanto de ataque quanto de defesa, tá certo? Então nunca ataque alguém ou se defenda de alguém com o abdômen relaxado. Eu sou um tipo de praticante que eu já tô tanto no mundo da luta, que eu nunca tô com o meu abdômen relaxado, ele tá sempre ativado, pronto para se proteger, tá certo? Então uma coisa que eu falo para a galera muito é fazer: mestre, eu canso muito, como é que eu respiro? Galera, respirem de uma maneira, essa. Cada um de nós tem um pitbull. Então eu posso começar lá, vocês vão estar com vergonha, pode começar a fazer só o tá? Dessa forma, tu ativa a tua musculatura, os teus chakras vitais, que é onde sai a nossa energia. Aqui, ó, chakra baixo, quadril, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que aprender a fazer, tá certo? É acionar eles, tá ok? E tem muita gente que faz em apneia. Eu não posso fazer uma sequência em apneia e só soltar no último golpe. Imagina que se eu der uma sequência para ti de 20 golpes e tu só soltar no último golpe, tu vai cair em hipóxia, né? Então não, respira a cada movimento. Comece trabalhando, não enfatize na velocidade dos movimentos, e sim termine cada movimento e assim parta para o próximo. Todos os golpes você solta o ar, né? Todos os golpes existe uma respiração. E tu imagina que toda vez que tu for golpear, tu te abre. E é nesse momento que o teu adversário joga de encontro e te pega com o abdômen relaxado. Não, nunca deu jab em alguém sem estar... Tá certo? Nunca deu um golpe em alguém com o abdômen relaxado. Primeiro que ele vai ser devagar, não vai ser com a tua potência maior, tá certo? O teu poder elástico ele é muito maior com a contração. Eu falo para todo mundo, te imagina um chicote. Tu tá relaxado até o final, tá certo? No momento que tu faz, tu tá contraído. É igual, tá certo? Imagina isso um chicote, eu contraio lá e já tô de volta. Tá certo, galerinha? Então, dessa forma é nossa respiração. Eu tenho que ter a respiração ativa. Lembra do Guga quando competia no tênis? Aquilo o que é? Ele está ativando, está contraindo, ativando, ganhando energia do chão e soltando a energia toda para o golpe. Tá certo, galerinha? Então, bora respirar dessa forma. Esses são os cuidados que a gente deve ter na aula inicial do Muay Thai, tá certo? Tenham esses cuidados. Galera, utilizem o Muay Thai para somar na vida das pessoas. Quanto mais assertivo for
essa iniciação, maior o número de praticantes, maior o número de pessoas que vão usar a arte marcial como ferramenta de libertação, beleza? Se atentem muito, galera. Luta não é somente para lutadores, luta para todos. E assim a gente vai aumentar o celeiro, aumentar o nosso público, aumentar o nível profissional de todo mundo na nossa profissão, beleza? Então lá, deixa seu comentário, deixa o like, compartilha, conte comigo sempre, se inscreva no canal, tá certo, galerinha? É nóis!